às 18 e a outra às 19h30. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ânimo, ânimo, ânimo. Vamos lá. Oh! Atenção. Ah, peraí. Tá. É. Mais uma aguinha. Podemos. Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir conosco trazer o seu relógio do tempo, trazer o seu relógio espiritual e ver como você está diante de Deus. E ver o seu conhecimento de Deus ou convidar você para vir conosco e dar um mergulhozinho na Palavra de Deus e ver quão grande, quão maravilhoso, quão fiel, quão poderoso é o nosso Deus, este Deus provedor, este Deus que cuida de nós, este Deus que mantém a sua palavra em nossas vidas, de que cuidaria de nós. Isto mesmo, no programa de hoje, queremos conversar sobre adoração ao Senhor, porque Ele é provedor, Ele é o sustentador, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que cuida de nós. Vamos então estudar? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus e para receber as suas promessas em sua casa e em seu coração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos das grandes qualidades do caráter do nosso Deus, seus atributos perfeitos, maravilhosos, como Deus é fiel, como Deus é justo, como Deus é perfeito, como Deus é misericordioso. E vamos conhecendo o Senhor, e vamos nos deleitando nele, e vamos permitindo que Ele encha o nosso coração e nós possamos alegrar o coração de Deus com a nossa fé. Neste programa queremos ver Deus como provedor. E o nome de Deus como provedor é Javé Jirê, ou Jeová Jirê, ou Yavé Jirê, o Deus provedor. Vamos ver a provisão do cordeiro para o sacrifício na história de Abraão e Isaque. Vamos ver? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler um texto longo de 6 ao 14, uma linda história. Diz assim: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje:
no monte do Senhor se proverá. História maravilhosa. A história de Abraão, quando ele se torna aqui o pai da fé. Quando Deus disse para ele, agora sei que temes a Deus. Agora, Abraão, você me mostrou que você crê. Agora você me mostrou a sua fé, porque você não me negou o seu filho, o seu único, a quem você ama. Nós sabemos que na história, Abraão estava em aliança com Deus. Aliança significa um pacto entre as duas partes. Tudo aquilo que Deus vai pedir a Abraão, e Abraão vai dar a Deus. Agora Abraão pede a Deus e Deus vai dar a Abraão. Deus pediu a Abraão seu único filho, o filho da promessa, o filho que nasceu de modo sobrenatural. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, nasceu Isaque, filho da promessa. E Deus disse, mata Isaque sobre o altar, queima, oferece-o em holocausto. E Abraão foi. Ele foi. Ele creu. Ele creu que das cinzas Deus podia levantar Isaque novamente. Ele creu que Deus estava pedindo algo que o próprio Deus havia dado, que Deus tinha um plano para Isaque. Havia uma linhagem santa que viria de Isaque, o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas Abraão creu e obedeceu. E quando nós conhecemos Deus como o Deus que provê, nós passamos por provas, nós passamos por lutas, porque para ver a provisão de Deus, a provisão vai ser nas provas. Nas provas. Não sei se você está passando por alguma prova. Eu já passei por muitas provas. Mas sempre o Senhor foi o nosso provedor. Deus provê o alimento, Deus provê o sustento, Deus provê as finanças, Deus provê para a viagem, Deus provê para a mudança, Deus provê porque Ele é Jeová Jireh. Deus nos dá uma provisão de livramento. Olha que coisa linda, 1 Coríntios 10, verso 13, que promessa ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus nos dá o livramento, Ele não permite uma prova além da nossa força. Ele provê o livramento. Pode crer, pode confiar, é assim que Deus faz. Junto com a prova, junto com a luta, vem o livramento. E o livramento é sempre olhar para Ele e esperar nele. Deus deu provisão e dá provisão de água para os animais. Deus se preocupa com os animais? Claro. Olha que está no Salmo 104, do verso 10 ao 12. Tu fazes rebentar fontes nos vales, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Deus faz rebentar fontes nos vales. As águas correm, dão de beber aos animais do campo. Deus sacia a sede dos animais. Deus cuida dos animais selvagens e dos domésticos também. Deus nos entregou a terra para que pudéssemos cuidar, dominar, mas Ele não abandonou. Deus está cuidando em todo o tempo da sua criação. Ele faz rebentar fontes nos vales. Isso serve para nós. Deus é aquele que supre, é aquele que cuida. E Deus cuida em todo o tempo, a todo momento. Ele está vendo a necessidade de cada um. Deus vê a minha necessidade,
a sua necessidade. Deus sabe exatamente o que nós precisamos e Ele provê para nós o que nós precisamos na quantidade certa, no momento certo, da maneira certa. Ele é o nosso provedor. Ele providencia. O Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele não falou, Deus proverá para nós. Não, porque a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, você passa a ser propriedade de Deus e Ele cuida. Ele dá a provisão, Ele dá água para os animais. E Ele dá também o alimento para os homens. Sim, é Deus. Talvez você diga, eu trabalho, eu ganho, eu uso meu salário, eu compro os mantimentos, eu coloco tudo na minha despensa, na minha geladeira, eu que compro, eu que pago. Deus, fique sem saúde, fique sem o seu controle mental, fique sem ar para respirar. É Deus que provê. No Salmo 104 também nós lemos do verso 13 ao 15, do alto da sua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das suas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. De onde tiramos? Da terra. A terra abençoada por Deus. É Ele, tudo vem dEle. Por mais que pensemos que somos os tais que podemos, que temos, tudo vem dEle. Nós vamos ver que o Senhor provê para as aves. No seu habitat, Deus prepara, Deus cuida das aves. Uau! Deus se preocupa com as aves, vamos ver? Olha aqui neste Salmo 104, maravilhoso, o verso 16 e o 17. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é no cipreste. Deus se preocupa com a casa da cegonha, com os ninhos dos passarinhos, cada ninho tão especial, cada ninho tão diferente. Alguns trançam seus ninhos com folhas de coqueiro, de palmeira. Alguns, como João de Barro, vão com seu biquinho buscando barro, buscando gravetinhos e construindo a sua casa. É Deus que dá provisão ali nas árvores e o cuidado com as aves. Nós vamos ver que Deus dá provisão de escape para os predadores dos animais. Deus se preocupa com os animais, com os que são caçados, com os que vão caçar. Deus se preocupa, Deus provê. Olha, esse Salmo 104 é maravilhoso nos mostrando isso. No versículo 18, os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Não sei se você já viu as cabras monteses ali em Israel, no deserto. A gente vê as cabras subindo com uma velocidade, com seus pezinhos, para fugir dos predadores, do lobo, do leão, para fugir dos predadores. Que agilidade nas montanhas. Deus lhe deu agilidade. Nas rochas, os coelhinhos, os arganazes encontram o seu refúgio, correm para a sua toquinha e estão salvos. Como eles fazem, como descobrem, como preparam aquela toquinha? Deus traz a provisão dos astros para reger dia e noite. Deus nos deu os astros, o sol, a lua, as estrelas. Neste Salmo 104, 19 a 23, nós lemos: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso,
Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Este Salmo 104, ele nos mostra a provisão, o sustento, o cuidado de Deus com a sua criação. Deus não fez a terra e deixou de lado. Se virem. Não. Deus não fez os animais e disse, problema de vocês. Não. Deus está ali atento. Deus está ali operando sobre a terra. O Senhor é o nosso provedor. E diz aqui que Ele fez a lua para marcar o tempo e o sol. A lua tem a sua interferência sobre a terra, nas marés. A lua aí está de uma maneira tão linda, a sua distância perfeita da terra, cumprindo todo o propósito em todo o ciclo da água aqui, em toda, podemos dizer, a física, o equilíbrio aqui na terra. A lua tem sua participação. O sol, dia e a noite, conhece a hora do seu ocaso. E aqui diz que os animais saem à noite para caçar. E os leõezinhos rugem, esperando de Deus o seu sustento. Os filhotinhos dos leões. Muitas vezes a leoa morre, adoece, deixa os filhotinhos, eles rugem e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, pronto, eles voltam, eles vão dormir, vão descansar e o homem sai para trabalhar. A gente sabe que hoje tem muita coisa 24 horas funcionando. Sabemos que os hospitais não podem parar. Sabemos que a indústria não pode parar. Sabendo que as padarias levantam bem cedinho. Sabemos que muita coisa funciona dia e noite. Mas Deus fez a noite para a gente dormir. Deus fez a noite para podermos descansar. Por isso aqui no Salmo diz que é de dia que o homem sai para trabalhar. À noite ele precisa descansar. E muitas enfermidades vêm porque as pessoas não dormem direito. Não dormem, não descansam e nós temos de refazer as forças. Nós vamos ver que todos os seres vivos dependem de Deus. Olha o que diz no verso 25 a 27 deste Salmo 104. Eis o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Todos esperam de ti. É Deus que é o provedor do sustento, do alimento, do equilíbrio da vida no planeta Terra. É Deus. Tudo depende dele. Se o Senhor cortar a respiração, acabou. É o que diz aqui, que Deus administra o ciclo dos animais na terra. Verso 27 a 30. Todos esperam de ti, que lhes dês a comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui a palavra de Deus está nos mostrando que o ciclo da vida, que o caminhar da vida, que a manutenção da vida depende totalmente de Deus. É Deus que dá vida, é Deus que sustenta, é Deus que dá o alimento, que provê. O homem precisa compreender isso. Deus rege a terra. Deus não abandonou a sua criação. Deus está cuidando em todo o tempo do que Ele criou. Ele administra esse ciclo da vida
dos animais, dos homens, Deus administra. Ele é que dá a vida. E nós vemos que Deus administra a crosta terrestre e o planeta. Ah, mas este salmo é maravilhoso, nos mostrando a provisão de Deus. No verso 31 e 32 ele diz: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Aqui está falando de quê? De vulcões, de terremotos, de catástrofes geológicas ou da crosta terrestre. É Deus. Só de olhar a terra treme, toca as montanhas e elas fumegam. Deus, nas placas tectônicas, nos vulcões. Deus, a provisão de Deus para o seu povo. Provisão de Deus de um povo que Ele escolheu. Eu e você fomos escolhidos em Cristo. Diz a palavra no Salmo 105, do verso 5 ao 10. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Ele se lembra perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel em aliança perpétua. Ah, Deus está cuidando da natureza, Deus está cuidando dos animais, Deus está cuidando da terra, Deus está cuidando dos montes, Deus está cuidando dos continentes, Deus está cuidando dos astros do universo, mas Deus está cuidando da sua obra no homem. Deus está cuidando do seu povo, Israel. Há um plano para Israel. Deus está cuidando do seu povo, aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Há um cronograma, há um planejamento, há um plano sendo executado até a vinda de Jesus. Deus está cuidando de tudo isto. Ele se lembra da sua aliança. Nós vamos ver que Deus fez provisão do Salvador para a humanidade. Deus proveu um Salvador. Ele providenciou que seu Filho viesse para salvar. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro estava dizendo isso para toda a nação de Israel. Não há salvação em nenhum outro nome. Não é Moisés, não é Davi, não é Daniel, não é Paulo, não é Pedro, não é João. Ninguém, não há outro nome. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus. Jesus. Este nome sobre todo nome. Este nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Ele é a nossa provisão de salvação. Jesus. Jesus. Doce e maravilhoso nome. Nome cheio de poder. Deus nos deu salvação em Jesus. Mas também a palavra nos diz que, precisamente por isso, Jesus veio ao mundo, deu a sua vida, morreu pelos homens, não apenas para ser Salvador, mas para ser Senhor de vivos e dos mortos. Ele é o seu Senhor. Ele domina e dirige a sua vida. Você tem buscado Deus na sua vida?
Talvez por isso você esteja enfrentando tantas coisas adversas sem ter vitória. Busque o Senhor. Ele é o Senhor. Busque-o de todo o coração. Nós vamos ver que o Senhor nos deu Jesus para nos salvar. Ele nos deu a sua palavra para nos orientar, mas Ele nos deu a provisão do Espírito Santo para estar conosco até a vinda de Jesus, para nos ensinar. Olha o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Que coisa linda! O Espírito Santo veio. Quando Jesus ascendeu aos céus, depois que Ele foi morto ali na cruz, nós vimos que na cruz os discípulos o abandonaram. Lá mesmo no Getsêmani, quando Jesus orava, os discípulos já estavam abandonando Jesus. Já não estavam ali, Ele pediu, orem comigo, fiquem comigo, vigiem comigo. E eles dormiram. Estavam cansados, estavam cheios de sono. Eles dormiram. Jesus ressuscitou e eles ficaram com medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus. Com medo dos judeus, com medo dos guardas, com medo da morte, com medo da perseguição, trancados a portas e janelas fechadas. Jesus atravessava as portas fechadas e dizia, paz seja convosco. Mas os discípulos continuavam medrosos, continuavam desanimados, continuavam chorosos, longe de Jesus. E então, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, ao chegar o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. E então ouviu-se um som como de um vento impetuoso. E apareceram distribuídas sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo. E começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foram cheios do Espírito Santo. E imediatamente eles saíram ali do cenáculo, imediatamente saíram e começaram a anunciar as grandezas de Deus. Não tinham mais medo da morte, não tinham mais medo de serem presos, não tinham mais medo de falar que Jesus é o Filho de Deus, não tinham medo dos príncipes dos judeus, não tinham medo dos romanos, não tinham medo de ninguém, queriam apenas obedecer a Deus e levar a mensagem. Por quê? Receberam o Espírito Santo, a provisão de Deus para mim e para você. Provisão de alegria, de força, de autoridade. O Espírito Santo nos dá. Você já foi cheio do Espírito Santo? Já foi batizado com o Espírito Santo? Já sentiu o Senhor encher a sua vida e te capacitar, tirando todo o medo e te enchendo de alegria e de ousadia para pregar? Vamos orar? Busque o Senhor agora comigo, feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, como eu preciso de Ti, como eu desejo ser cheio do Teu Espírito Santo, como eu desejo ser batizado pelo Teu Espírito. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração de toda injustiça, de todo pecado. Dá-me um coração limpo, novo, um coração semelhante ao Teu. Encha-me com o Teu Espírito Santo, capacita-me para pregar e anunciar o Teu Evangelho. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Busque ser cheio do Espírito. Busque esta provisão de Deus que Ele preparou para você, para mim, para você, para o povo de Deus.
Senhor te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, aqui na Rede Super, quando estaremos alinhando os ponteiros na vontade de Deus, aguardando a vinda dele. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.